Boa noite, friozinho em Limeira, com força, pensamento e coração. Vamos dar início ao podcast. Força, pensamento e coração é uma oração indígena, onde trata dos 3 elementos que os índios usavam na aldeia para viver em comunidade, para fazer as suas atividades. Então eles usavam da força física no caso, força de disciplina para fazer as coisas, pensamento, planejava as suas ações e coração. Os índios têm, na verdade, uma relação com o divino de uma forma muito simples e bonita. Eu transformei o Força, Pensamento e Coração dos Índios em um projeto onde estamos aqui hoje, num podcast, para entrevistar pessoas que têm alguma relevância na sociedade, pessoas de sucesso. Não estamos falando de sucesso apenas profissional, mas pessoas que têm sucesso na sua vida. Nós conhecemos pessoas que moram no meio do mato, numa vida muito simples, mas que são pessoas de sucesso. E é um pouco disso que a gente vai tratar nesse podcast a partir de hoje. Estou muito feliz, estou emocionado. Hoje estou recebendo aqui uma pessoa que eu vi crescer. Eu estou falando de um garoto da periferia, que foi um aspirante de jogador de futebol, que trabalhou nas agências de correio e que nos honra porque para mim também é um motivo de honra ver o Caio, até porque nós discutimos nas nossas rodas, não vejo alguém com perfil melhor para essa profissão do que Vossa Excelência. Estou aqui recebendo o Caio Henri, o psicólogo. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. É uma alegria, uma honra poder estar aqui com você, né? Que é uma grande referência para mim. Quantos anos aí de história? Desde que eu não me conheço por gente, você faz parte de toda essa trajetória de referência na minha vida. E que alegria poder fazer parte desse projeto maravilhoso que você criou, né? Eu tenho certeza que vai alcançar voo muito em breve, já está alcançando, né, grandes proporções. E muito honrado de fazer parte desse projeto, uma honra muito grande. Como você disse, da periferia, aspirante de futebol, né? Não deu muito certo, né? Faltou um pouquinho de talento, né? Mas uma alegria poder estar aqui para falar da minha profissão, daquilo que eu amo fazer, que é ser psicólogo, né? Que hoje eu venho atuando aí. Então é uma honra poder fazer parte de tudo isso e hoje poder conversar com você um pouquinho a respeito de tudo aquilo que eu venho encontrando na minha carreira, pequena por enquanto, mas com grandes coisas já, que é na área da psicologia. Muito bem. Hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, de um assunto que atinge 16 milhões de jovens na América Latina. É o terceiro item, o terceiro motivo de morte entre adolescentes, suicídio entre adolescentes, isso é muito grave. Hoje nós vamos falar aqui de depressão, ansiedade e estresse. Eu gostaria que você fizesse uma introdução um pouco para diferenciar para a gente um pouco o que é cada um, ansiedade, depressão, estresse, o que diferencia um do outro. Maravilha. Para a gente poder entender um pouquinho, até para as pessoas que estão nos acompanhando agora, aqueles que vão nos assistir futuramente, eu vou tentar sempre trazer exemplos de uma maneira mais clara para que todo mundo entenda. Porque a importância de falar desse tema hoje é tirar todo esse assunto do senso comum. Porque as pessoas estão entranhadas nisso, no senso comum, né? Achando que são assuntos muito tranquilos, assuntos que todo mundo conhece, mas que falta profundidade. Quando a gente coloca como profundidade esses temas, o que a gente consegue fazer? Consegue ter clareza, né, sobre esses assuntos e dessa forma poder, né, trabalhar e atuar em cima dessas questões. Para a gente poder entender esses 3 assuntos, estresse, ansiedade e depressão, é importante a gente colocar primeiro as fases da nossa vida, né? Claro que hoje a gente vai focar muito na adolescência e na juventude, mas a gente também tem que colocar um pouquinho da nossa infância, que é a carreira que a gente vem trazendo. São pequenos detalhes que vêm fazendo diferença e que vêm refletir na nossa adolescência. Muitas das vezes é o tratamento que nós recebemos na infância que acaba ocasionando como a gente consegue se comportar na nossa adolescência e na nossa juventude. Isso são fases do desenvolvimento humano que faz com que a gente consegue entender
ou tentar entender o porquê que nós se comportamos dessa forma na adolescência e na juventude, futuramente na fase adulta e até na velhice, na terceira idade. Quando a gente temos na nossa educação na infância alguns comportamentos que não é bem cuidados, e eu coloco aqui dois exemplos para ficar bem claro para aqueles que nos acompanham. O primeiro, e é comum, é aquela criança birrenta, você conhece muito. Pô, criança no mercado quer essa bolacha. O pai não tem condições muitas vezes de comprar essa bolacha. O que a criança faz? Cai no chão, faz birra, chora, né? E o pai, constrangido com aquela cena, assustado com aquilo, não querendo passar vergonha naquele mercado, faz o quê? Tá bom, tô a bolacha. E criança aprende o que ali? Ah, então se eu fizer birra, eu consigo tudo que eu quero. Esse é um dos exemplos, né? O outro exemplo é quando a criança cai, a primeira ação do pai é correr lá e segurar a criança. Ai, levanta. Opa, a criança, então se eu cair toda vez vai ter alguém que vai me levantar, né? Diferente de um pai quando a criança cai, ó, levanta, levanta aí, não machucou. E a criança começa a chorar e o pai, peraí, né? Se machucou, deixa eu ver. Mas a criança tá ali fazendo birra porque ninguém foi levantar ela. A criança tem que aprender a se levantar e saber, meu, não é uma queda que vai fazer eu ficar no chão. E aí a gente traz toda essa trajetória, pequenos detalhes que eu trouxe aqui, que faz uma grande diferença na nossa adolescência e na nossa juventude. E aí eu entro nesses 3 pontos. Primeiro ponto, o estresse. O que seria o estresse para nós hoje? Seria um evento ou um acontecimento na qual a gente não tem controle sobre isso, e uma forma de controlar tudo isso é agir de uma forma elevada através do nosso comportamento que gera o estresse. Na psicologia a gente chama isso de evento estressor. A pessoa só vai se comportar assim se ela, diante daquela situação, deste evento estressor, não tem uma bagagem suficiente para poder se comportar mediante essa situação. Gera o quê? Um estresse nessa pessoa. Por quê? Ela não sabe o que fazer diante daquela situação, diante desse evento estressor. Então ela não criou bagagem, e isso vem da infância, e eu coloco esses dois exemplos que eu citei aqui, né? De birra, de não saber levantar quando cai. Ela não consegue trazer consigo uma bagagem suficiente para poder lidar com este evento estressor. Isso gera o estresse excessivo, é não saber lidar com as situações contrárias da nossa vida. Uma coisa que é muito interessante a gente deixar claro: o sofrimento é inevitável. Todo mundo vai sofrer uma época da vida. A angústia é inevitável. Por mais que as pessoas tentam evitar que o outro sofra, o sofrimento vai ser inevitável numa época da vida. É impossível, isso eu aprendi na minha faculdade. É impossível a gente ser feliz por toda a vida. Pelo menos um momento da vida a gente vai passar por tristeza. E isso traz o quê? Uma depressão. A depressão, e na psicologia, na teoria que eu trabalho, que é a cognitiva comportamental, a gente tem uma ferramenta que chama tríade cognitiva. O que seria a tríade cognitiva? É a visão que eu tenho de mim, do mundo e do futuro. A visão de mim, a visão do mundo, a visão do futuro. Ou seja, os 3 pilares. O que entra na depressão é quando essa visão se fica distorcida para nós. A gente não tem mais uma visão clara de nós, a gente não tem mais uma visão clara do mundo, a gente não tem perspectiva e uma visão de futuro. A gente se torna uma pessoa depressiva. E aí eu tiro do senso comum: depressão não é baixa autoestima apenas, não é apenas um dia que você acorda mal-humorado, um dia que você acorda chateado, não é falta de Deus. Não. Todo mundo vai ter um dia que vai acordar sem vontade de levantar. Igual você falou quando a gente abriu o podcast, dia frio em Limeira. Quem quis acordar cedo hoje, né, 6 horas, desculpa, 5h30 da manhã para ir trabalhar? Tá frio. Eu não quero levantar. Pô, tô depressivo? Não, eu tô querendo ficar na minha cama, né? Tá mais confortável para mim. Pô, aconteceu um problema no meu trabalho, não quero ir pro meu trabalho. Tô com um problema sério para resolver lá. Tô depressivo? Não, eu só não quero ir pro meu trabalho. Então a gente tira agora o quê? Do senso comum. A depressão não é simplesmente você tá triste naquele dia, você tá. Não. É uma visão distorcida que nós temos, né? É uma questão também até sensorial, que entra na questão dos neurotransmissores, que é o que passa as informações do nosso corpo no sistema nervoso central, né? E há uma distorção nisso também. Então ela perde a visão de si mesmo, perde uma visão de mundo e perde uma perspectiva e visão de futuro. E aí a pessoa fica depressiva, porque ela não tem mais perspectiva, ela não tem mais ânimo para fazer nada, ela não tem mais coragem de enfrentar. Então ela se
retrai, ela se deprime. Então entra numa depressão, sabe? E se você não vai cuidando dos traumas do passado, aqueles pequenos detalhes que eu fui citando aqui da infância, é um pouquinho aqui que você guarda, aí vem um outro probleminha, você guarda. Aí a criança quer falar, o pai vai lá e, não, você é criança ainda, eu não vou dar importância porque você falou isso, porque é apenas uma criança. A criança guarda e vem trazendo isso para a adolescência. Então, uma infância não foi bem vivida, entra uma adolescência já com vários problemas, e aí entra todas as contradições da adolescência. O que eu vou ser no futuro? Será que eu vou ser aceito por um grupo de pessoas? Será que eu vou ser popular no meu colégio? Será que eu vou conseguir alcançar os meus sonhos? Tudo isso remoendo no cérebro, no coração de um adolescente, gera esse transtorno. E se não é cuidado na infância, vai refletir na adolescência. E aí entra também na questão da ansiedade. Ansiedade, de uma maneira muito clara e objetiva de se falar, é a preocupação excessiva com o futuro. Antes, na nossa infância, nós tínhamos uma ansiedade diferente. Um exemplo muito claro é quando a gente ia fazer uma excursão na escola. A gente ficava ansioso, porque a gente não sabia qual era o local, a gente não sabia como a gente ia, se a gente ia com com todos os amigos da escola, que roupa a gente ia vestir. Aquela era uma ansiedade boa. Vou passear com os meus amigos da escola. E toda essa ansiedade a gente ia controlando de que forma? Se divertindo no ônibus, conversando com os amigos, que música a gente vai cantar. A roupa que a gente ia pra excursão, a gente colocava até do lado da cama ali, já prontinha. Você já acordava, já vestia, ou seja, você ia se preparando para aquele evento. Hoje as ansiedades mudaram. Eu citei aqui quantas preocupações que nós temos e anseios que a gente tem para o futuro. E como a gente consegue controlar isso? Como a gente consegue lidar com tudo isso? E hoje a gente tem algo que é muito agravante, Flor, que se chama ansiedade generalizada. Sabe? E o que seria a ansiedade generalizada? A gente passa não somente agora pela preocupação com o futuro, mas também com aquilo que nos rodeia. Eu cito um exemplo aqui. Uma mulher de 30 anos, casada, com um filho de 2 anos. Ela começa a sentir várias dores no corpo, dores no ombro, dores no pescoço, não consegue mais dormir, dores no estômago. Ela vai fazer o quê? Procura um médico. Eu tô com esses sintomas aqui. O médico vai lá e passa os medicamentos. Mas olha, não melhora. Não melhora, continua. Então, eu não tô melhorando. Continuo não conseguindo dormir, continuo com dores no ombro, dores no corpo, sudorese, ou seja, meu corpo sempre suando, eu não tô conseguindo mais comer. Mas qual que é a sua preocupação? O que você tá sentindo? Não, minha preocupação é as minhas dores, minha preocupação é se meus filhos tá doente, se meu marido tá doente, a minha preocupação é financeira, minha preocupação é se eu vou conseguir pagar os estudos do meu filho futuramente, minha preocupação é se meu marido vai me abandonar e deixar eu ser uma mãe sozinha, né? E mesmo que não tenha nenhuma evidência desses casos que eu citei, tudo isso rodeia a mente dessa mãe, dessa menina de 30 anos, mulher de 30 anos com um filho de 2. Ou seja, é uma ansiedade que generalizou em todo o seu contexto de vida. E isso tem que ser trabalhado desde o início. Mas tem evidência disso? Não tem. Mas por que essa preocupação? Isso se chama hoje, e é um tema muito atual, ansiedade generalizada. A pessoa sai dessa preocupação apenas com o futuro e entra em tudo aquilo que rodeia a sua vida, todos os seus contextos de vida. Entra aquela preocupação em todos os contextos, por mais que não tenha evidências, mas acaba tendo essa preocupação e acaba tendo os sintomas físicos, que é isso que eu citei para você: dores no corpo, dores na cabeça, dores no ombro, insônia, falta de apetite, sudorese, que é o corpo suando, taquicardia, que é o coração disparando. E tudo isso rodeia não apenas com aquilo que vai acontecer no futuro, mas aquilo que está acontecendo também nos dias atuais. Então, esse senso comum de que a ansiedade é somente a preocupação do futuro deve ser agora colocado numa realidade. São tantas preocupações hoje no nosso dia a dia que não dá para apenas pensar no futuro, mas também trabalhar o presente. Muito bem. Eu sou de uma geração de 6 irmãos, e aí você pode replicar isso para todas as famílias brasileiras. A minha geração e das gerações passadas, todas tinham muitos irmãos. Na minha casa, 6, mas eu poderia ser irmão de 10, é que morreu 4 no meio do caminho. Mas assim era a formação das famílias brasileiras até então. Houve uma transformação muito grande e hoje é um, no máximo, 2 filhos.
E eu percebo que há não só um medo do adolescente quando ele chega naquela fase de perceber que ele mudou de fase, perceber que ele saiu do braço da mãe, percebeu que ele saiu daquela proteção e ele precisa ir para a vida, ou seja, há uma ruptura ali nesse momento. E também, diferente dos meus pais, porque eram muitos filhos, eles. A gente crescia muito ali meio na raça, e hoje as crianças são muito protegidas e eu acho isso muito bom. Eu acho isso muito bom. Mas na hora dessa ruptura, os pais sentem mais, os filhos sentem mais. Como a psicologia analisa esse momento de ruptura, que é um conflito não só para o filho, mas também para os pais? E como que a gente pode, como que a psicologia pode trabalhar isso para que não seja tão dramático essa saída da infância para a adolescência? Sim. É muito interessante esse tema e eu explico por quê. Todas as fases da nossa vida têm grandes desafios. Desde a infância até a terceira idade temos grandes desafios. A adolescência, a juventude é um dos maiores desafios que nós temos na nossa vida. Por quê? É momento de decisão. Na adolescência e na juventude é que nós decidimos aquilo que nós queremos ser, aquilo que nós vamos ser, e tanto da parte boa quanto também da parte ruim. É na adolescência que a gente acaba se encontrando péssimas amizades que nos levam para caminhos que não devem ser seguidos. Então, é um momento muito importante. Só que este desafio para o adolescente também é transferido para os pais. Então, essa angústia do adolescente com todas essas preocupações, os pais também têm. Será que eu eduquei meu filho corretamente para ele saber escolher as amizades? Será que o lugar onde ele está indo, está saindo, é um lugar que não vai trazer problemas futuros para nós? Né? Você também citou um exemplo muito interessante da antiguidade. Antes nós tínhamos 10 irmãos, 15 irmãos, sabe? E era aquilo que a época também colocava nas famílias. Existem estudos que, não somente na região sudeste, que é uma região mais desenvolvida, eu digo lá para o nordeste, para o norte, os pais tinham filhos como mão de obra. Eu vou ter vários filhos que eles vão me ajudar a trabalhar na roça, e aí eu vou conseguir cultivar mais, plantar mais, porque eu tenho mais mão de obra, e assim ter mais renda. Então os filhos eram mão de obra, né? Com o tempo, isso foi mudando. Porque o filho não era mais mão de obra. Às vezes, o filho mais velho vai cuidar do filho mais novo para que eu tenha mais tranquilidade para ir trabalhar, para mim trazer o sustento para casa, né? E aí eu pego já a geração do meu pai, a sua geração que tipo, não, eu vou trabalhar e levar o sustento para minha casa. Eu não vou exigir do meu filho a trazer esse sustento para nós. Não, é eu, né? E diante disso, há uma ruptura também de tradições. Então existe essa angústia e na psicologia também a gente chama de síndrome do ninho vazio. O que seria isso? É quando a mãe perde o filho porque o filho casou, saiu de casa, o filho juntou com outra pessoa, saiu de casa. Vira aquela síndrome do ninho vazio, a mãe já não tem os filhos ali por perto o tempo todo. Porque daí o filho começa a visitar os pais somente de final de semana, ou às vezes fica um final de semana sem ir, visita cada 15 dias, e a mãe já, pô, cadê aquele filho que estava aqui todos os dias? Eu tinha que cozinhar para ele, eu tinha que fazer a comida, eu tinha que lavar a roupa, eu tinha que passar a roupa. Agora não tenho mais essa preocupação. Então também tem essa ruptura, né? Essa ruptura porque eu não tenho mais essa convivência. Eu tenho um filho, mas o filho já não está mais comigo. Então existem essas duas aflições do filho, essas angústias do que eu vou ser no futuro. E o pai, o que eu vou fazer quando eu perder esse filho perto de mim, né? E como a psicologia trabalha tudo isso? A psicologia, muitas das vezes, trabalha o que nós chamamos de autoeducação. É pegar todas essas angústias, todos esses traumas, todos esses medos e fazer a pessoa entender. E aqui eu deixo bem claro que o papel do psicólogo não é aconselhar a pessoa, né? Mas é fazer a pessoa entender através das suas falas, dos seus pensamentos, que existe uma ordem natural da vida. Tem coisa que é inevitável. Assim como eu disse no início que o sofrimento é inevitável, mas essa ruptura também é inevitável. Os filhos têm que criar asas, têm que voar, o filho tem que crescer. E o pai não pode ser aquele que coloca a corda e segura, tipo, você não vai crescer mais do que isso.
Não, o pai tem que saber uma hora que tem que cortar essa corda e deixar o filho alcançar voos maiores. E o filho também tem que entender que ele não tá pronto. O adolescente, o jovem hoje tem que entender que ele não tá pronto. Ele ainda precisa do pai. Ele precisa de uma base, ele precisa de um aconselhador ali, sabe? Então é cada um saber o seu papel e trabalhar junto para que os dois consigam entender a fase da vida que é inevitável e dessa forma poder trabalhar e crescer como família, como ser humano, como um bom. E com isso é natural que a quantidade de filhos venha diminuindo. Tem pessoas que nem filho quer ter mais. E isso é triste, né? Porque quanto mais você evita ter filhos, é você colocando uma data de validade na humanidade, né? Ah, eu quero ser mãe e pai de pet. Hoje tá virando moda isso. Infelizmente, por quê? Porque a gente tá perdendo o prazer da vida, que é ter mais vidas em nossa volta, que é conseguir educar, criar, se desenvolver. Só um parênteses aí, eu digo que as pessoas são pai de pet porque um pet vive no máximo 15 anos, ou seja, ele não fica adolescente, ele não vai embora. É, isso é E às verdade. vezes esse medo do contraditório, porque o ser humano ele contraria, ele nos Uhum. desafia, mesmo os filhos, eles chegam na adolescência, ele vai nos desafiar. Talvez esse medo da vida também leve essas pessoas a ir para o pet, porque o pet vai viver no máximo 15 anos. Sim, e você é pai, você pode dizer ainda com mais clareza do que eu, que é apenas tenho o papel de filho hoje, né? Futuramente o papel de marido e se tudo der certo, Deus quiser, pai Em breve. também, em breve. Na adolescência, realmente nós somos confrontados pelos nossos filhos. Porque o adolescente, o jovem, ele acha que já sabe muita coisa e às vezes não sabe muita coisa. Só que aquilo que ele sabe, ele quer passar, né? E aí o pai vê isso como um enfrentamento. Mas o quanto você aprendeu também com os seus filhos? Às vezes o filho passa uma visão que você, opa, isso aí eu não imaginava. Aprendo até hoje. É? Porque a gente vem acompanhando uma geração, né? E muitas das vezes o pai acredita que aquilo que eu vivi e deu certo, meu filho também tem que ver, porque também vai dar certo. Mas são realidades e momentos diferentes. Aquilo que às vezes você fez e deu certo, e fez você crescer financeiramente, educar bem seus filhos, pode ser que não é a mesma receita que seu filho vai conseguir ter o sucesso que você teve, né? Então, a aprendizagem é constante. A gente não pode parar no tempo. Então, tanto mais o pai deve ensinar o filho, continuar sempre ensinando o filho com as suas experiências, mas também que tem que estar aberto a aprender com aqueles mais novos que vêm com novas visões e faz a gente ampliar a nossa visão de vida. Isso é muito importante, né? Então, o nosso papel hoje dessa ruptura é saber que não é porque está se afastando do que é natural, né? O primeiro vínculo da nossa infância é a nossa família. Depois vem as escolas, é os professores, as nossas referências, vem os amiguinhos da escola. Nossa adolescência e juventude, a gente muitas das vezes e provavelmente vai dar mais importância para aquilo que os amigos diz do que para aquilo que os pais dizem. Por quê? Ele vai criando novas redes de apoio, novas referências. E um grande problema hoje que nós enfrentamos é a falta de referência. Falta de referência é um grande problema que nós estamos enfrentando hoje, né? Quais são as referências que nós temos atualmente, né? Os TikTokers, os YouTubers, quais são os conteúdos que eles trazem para nós, sabe? E esse é um grande problema que a gente vai enfrentar futuramente. A falta de referência e a maneira que nós ignoramos os mais experientes vai construir uma humanidade doente. Por isso que problemas como ansiedade, depressão, estresse tá cada vez mais gritante pela falta de referência e a falta de lidar com o sofrimento. Ô Caio, esse conflito ele é antigo, ele é histórico. Se você pegar todos os livros que você for ler, nós vamos de novo nos deparar com isso, que é essa relação da geração minha, da geração cinquentona, com a juventude. É, há um preconceito dos adultos, isso histórico, de que o jovem não gosta de trabalhar, que o jovem não sabe fazer nada, que o jovem, isso dentro da casa, às vezes os filhos ouvem isso dos pais, não há um incentivo, não há uma motivação para que o filho siga sua carreira.
É, Você acredita que isso influencia na questão da depressão, da juventude hoje? É possível a gente romper isso? Porque eu sou da geração, e da minha para trás, com certeza, se alguém falasse que alguém estava deprimido, o que que nós íamos dizer? Frescura. Está com frescura. Era o que a gente ouvia. Ou se alguém falasse que estava fazendo tratamento psicológico, era. Louco. Pois é. Então isso é muito novo, é um assunto novo. A gente está tratando, nós estamos aqui hoje tratando de um assunto que não é histórico para o povo, não é um assunto comum na vida das pessoas, até porque existe esse preconceito da minha geração para trás com relação a esse tema. E eu olhando para a história, eu conheço pessoas lá atrás que hoje eu digo morreu de depressão. Mas que na época jamais a gente iria olhar para esse assunto. Então, até quando nós vamos ter esse conflito de geração dos pais acharem, dos adultos acharem que a juventude não sabe nada, que a juventude não gosta de trabalhar? E a gente ouve isso nas empresas, a gente ouve isso nas famílias, e a falta de oportunidade que o jovem acaba não tendo, porque o cara quer sempre alguém com experiência. Como que a gente rompe com isso? Por favor, que a psicologia nos ajude, porque passou da hora. Eu fui coordenador de grupo de jovens também, eu via muito isso dentro da igreja dos adultos, ou seja, arrumei algumas brigas na época em virtude disso, porque nós adultos temos que ser apoio para a juventude. E aí eu gostaria muito que a psicologia nos ajudasse a quebrar esse tabu aí e a romper um pouco com isso, principalmente nas empresas, viu? Esse é um assunto que nos rodeia a todo tempo, né? E a psicologia, como que a psicologia pode ajudar? Essa é uma pergunta que até nós psicólogos às vezes nos fazemos. Como a gente consegue ajudar essa humanidade que tá cada vez mais adoecida nesse sentido, né? Mas é importante a gente ressaltar uma questão primordial. Os tempos que nós estamos vivendo, né? Como você disse, quem fazia terapia lá atrás era louco ou tava com frescura, né? E a psicologia é uma profissão relativamente nova, né? Não é uma profissão como agricultor, como professor. Não, é uma profissão relativamente muito nova, né? E então tem muitos temas que agora está chegando até as pessoas, está chegando as informações para as pessoas, e as pessoas estão tentando lidar com tantas informações nos dias de hoje que é muito, muito difícil as pessoas filtrarem todas essas informações. Hoje, infelizmente, essa profissão tem tanto valor e tanta essência que tem alguns profissionais que tentam banalizar, né? Que faz um curso de 3, 4, 5, 6 meses e acha que é profissional no assunto de saúde mental, e isso acaba prejudicando também aqueles que estudam durante 5 e continuam estudando 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos para se tornar um bom profissional e poder ajudar as pessoas com problemas de saúde mental. Diante disso, é importante a gente entender a mudança de geração, né? Um dia eu estava na casa de um amigo meu, conversando sobre aquilo que nós queríamos no futuro. O padrasto dele ouviu a gente conversando e interrompeu nossa conversa, né? E falou: olha, se vocês querem se dar bem na vida, você tem que ser metalúrgico. Entrar na empresa, trabalhar e lá você vai se aposentar porque lá você vai ter benefício, lá você vai receber certinho e lá você vai conseguir educar a sua família. E aquilo eu fiquei pensando. E por um momento aquilo pra mim foi uma verdade. Por quê? Meu pai foi metalúrgico. Meu pai se aposentou dentro de uma empresa, há 30 anos trabalhando na mesma empresa, se aposentou e criou eu, meus irmãos, nesta empresa. E nos educou e nos criou muito bem. Então para mim me dar bem, eu tenho que ser metalúrgico. Mas não era isso que eu queria pra minha vida. Não é essa a minha essência, sabe? Então eu comecei a me imaginar dentro de uma empresa metalúrgica. Eu parei e falei: não, não é pra mim. Mas se eu não vou ser metalúrgico, eu não vou me dar bem na vida.
E por que eu coloquei esse tema? Porque eu ouvi desse padrasto do meu amigo, e isso me prendeu por alguns meses, me deixou pensando nisso, e fez eu pensar, realmente, será que para mim me dar bem na vida eu tenho que ser metalúrgico? Porque meu pai se deu bem como metalúrgico, eu tenho que seguir esse mesmo caminho. Aí eu falei, não, eu consigo ser feliz e me dar bem profissionalmente fazendo aquilo que eu gosto, sabe? E isso a juventude hoje acordou, sabe? E acordou nesse sentido. Eu posso buscar realizar os meus sonhos que eu tenho certeza que eu vou me dar bem na vida. E se dar bem na vida, gente, não é apenas ser bem financeiramente, é ser feliz naquilo que faz. Isso é importante a gente ressaltar. O que é se dar bem na vida? Antigamente, para a geração antiga, se dar bem na vida é ter boa condição financeira, né? E eu tenho dinheiro para bancar todo mundo. E se dar bem na vida hoje é isso? Ou é ter bons amigos ao lado, é ter uma boa família, é ter pessoas em que se pode confiar, é fazer aquilo que gosta, né? E então, a geração passada ainda tem uma visão profissional um pouco fechada nesse sentido. Ah, isso dá dinheiro, e isso dá condição. Mas o meu filho não gosta de fazer isso. Meu sonho de criança era ser jogador de futebol. Porque o jogador era rico, eu não via isso. Eu queria ser jogador de futebol porque eu gostava de jogar futebol. Eu brincava na rua. Periferia, gente. A diversão da criança da periferia era jogar bola na rua, era correr na rua. Então eu queria que aquela diversão se tornasse pra mim uma profissão. Tem que se tornar pra mim uma profissão. Depois, com o tempo, eu fui percebendo que dava dinheiro, então aí sim, opa, esse sonho vai dar ainda mais certo. Só que aí acabei olhando para um outro lado da minha essência, da minha vida, né? E comecei a perceber que a psicologia fazia mais sentido para mim e onde eu fui atrás desse sonho. Hoje, se você for perguntar para um adolescente, uma criança o que ela quer ser na vida, eu quero ser TikToker, quero ser YouTuber. Por quê? Me dá visibilidade, as pessoas vão me conhecer, sabe? Eu vou poder ser aquilo que eu consumo dia após dia, sabe? Então as pessoas mudaram a visão. E tá tudo bem. Se ela quer ser isso e tem potencial para isso, por que não? Porém, os pais com essa visão, tanto de saúde mental quanto de profissão, eles não conseguem se desenvolver nesse sentido. Por exemplo, meu pai foi metalúrgico, meus avós trabalham na roça. Pergunta pro meu pai, pai, por que você não ficou na roça? Porque isso não era vida. Eu acordava 4 horas da manhã, ficava na roça lá na enxada, né? E o dinheiro eu tinha que entregar pros meus pais, porque aquilo ia pra minha casa, né? Não, mas e o sustento do meu trabalho? E o recompensa do meu trabalho? Não, eu vou para outro ramo. Porque se a gente não mudasse esse paradigma, hoje todo mundo estaria o quê? Ainda na roça, trabalhando nas fazendas, né? É, cultivando aquilo que é para o próprio consumo. Então as coisas vão mudando, o mundo se desenvolveu. E infelizmente pessoas não quiseram também se desenvolver. Né? E aí entra a questão das empresas. Eu quero pessoas qualificadas. Hoje a empresa, ela não quer qualificar seu profissional. Eles querem profissionais prontos. Por quê? O tempo que eu estou gastando para qualificar o meu funcionário, ele poderia estar produzindo e já trazendo mais faturamento para mim. Percebe? Que hoje a empresa não está preocupada se ele vai conseguir qualificar aqueles que estão dentro da empresa. Ele quer um profissional pronto, sabe? Então o mercado de trabalho está cada vez mais concorrido e a frase sempre vai continuar. Ah, eu vou procurar emprego, mas a empresa quer experiência. Mas como eu vou ter experiência, eu não consigo um emprego. Sabe? Essa é uma questão primordial. E como muda isso? É os jovens, primeiro, saber o que quer. Sabe? E como se fala para um jovem, um adolescente de 14 anos, o que você quer da sua vida? Sabendo que você tem mais 60 anos para frente. Você viveu 14, você tem que decidir o que você quer para mais 60. É uma injustiça para o jovem, para um adolescente. Ele não sabe ainda o que ele quer. Ele quer fazer aquilo que ele gosta. Ele não tem ainda clareza daquilo que ele quer seguir adiante. E aí o mundo cobra dele, os pais cobram dele, a escola cobra dele, e ele fica naquela pilha. Eu preciso ser alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Aí faz um curso, entra em uma empresa e segue. Por quê? Alguma coisa eu tive que fazer. Porque eu fui cobrado, sabe? Então é um desafio gigantesco. Caio, uma outra questão que eu gostaria de tratar com você
A minha geração foi a geração que mais separou, porque a geração dos meus pais, a mulher era obrigada a viver com o homem, mesmo que ele fosse um monstro. Ela era obrigada e pronto, acabou. Eu sou um cara que defende a liberdade mesmo. Mas essa falta de paciência também, de colocar o filho como prioridade. A gente vê brigas na justiça por pensão. É, Você não acha que isso contribui para esse alarmante caso de depressão entre adolescentes? Ou seja, essa criança crescer, às vezes, no meio de um conflito, que os pais separaram, mas continuam no conflito, disputando ele, ou usando essa criança, ou usando esse adolescente como troca de alguma coisa. E isso foi alarmante na minha geração, ou seja, a minha geração, graças a Deus, rompeu com aquela geração da minha mãe, que era obrigada a viver com um homem mesmo que ele fosse um monstro. Ponto. E essas mulheres sofriam mesmo. A gente não estamos escondendo aquela realidade do passado. Mas essa intolerância que há hoje, para que as pessoas fiquem a qualquer momento buscando motivo para separação, contribui de alguma forma para esse alarmante número de casos de depressão entre jovens e adolescentes? Com certeza, e é uma das maiores causas, né? Por quê? O vínculo é muito importante. O adolescente, ele se sente seguro quando tem uma família segura por trás. Porque ele aí se sente seguro de criar novos desafios para si mesmo. Porque se não der certo, eu tenho uma família por trás que vai me dar um respaldo. Quando tem essa ruptura e vê que você não tem uma família estruturada, que não tem mais pais com amor sólido, isso causa no jovem ainda mais insegurança, causa ainda mais incerteza. E com isso, aumenta os casos de depressão, aumenta os casos de problemas da saúde mental, né? E como você disse, antes era uma obrigação casar e ficar com a pessoa. Com o tempo, isso foi se transformando. Existe também uma geração que o compromisso um com o outro é até educar os filhos. Ah, educamos o filho, agora cada um segue a sua vida, né? O meu compromisso já cumpri que eu já criei meu filho, né? E hoje em dia se tornou paixões vazios. A pessoa não sente mais a essência de se criar uma família, criar um filho e, independente de qualquer coisa, estar junto com aquela pessoa, porque essa pessoa eu escolhi para mim até o final da vida. Bauman vem de nos dizer que é uma sociedade líquida. Ou seja, tudo é muito rápido. É uma sociedade emergente, imediata. Então, da mesma forma que aquela paixão toma conta e você fica com aquela pessoa, aquela paixão vai embora, você não quer mais ela, né? Então, isso se transforma até nos relacionamentos matrimoniais, que é os casamentos. A pessoa casa, não quero mais isso, termina. Casa, tenho filho, mas eu não quero esse filho, termina. E a criança, futuro adolescente, futuro jovem, fica no meio disso, desse conflito. Porque aí vê o pai e a mãe brigando por conta dele. Aí você, eu não sou desejado pelos meus pais, porque o caso da briga dos meus pais sou eu. Meus pais só brigam por causa de mim. Meus pais só discutem por minha causa, então eu não sou desejado pelos meus pais. Eu vejo minha mãe brigando com meu pai por causa de pensão, então eu só dou gasto pros meus pais, né? Então eu não tenho uma segurança dentro da minha casa. E quanto que eu vou me arriscar se eu não tenho para onde voltar, né? Tem aqueles adolescentes que, já que eu não tenho nada, eu vou arriscar porque senão eu vou continuar tendo nada. Mas tem aqueles também que eu não vou arriscar porque senão eu vou perder o pouco que eu tenho. Então, essa realidade matrimonial, um amor raso, famílias rasas, vem crescendo cada vez mais e vem prejudicando cada vez mais a saúde mental do jovem e do adolescente, infelizmente. Nós falamos, inclusive, já sobre os pais de pet, né? Muita gente está optando até por isso. Mas, ao longo da história, Caio, isso foi muito notório. Uma briga da ciência com a religião, da ciência com a fé. A ciência, ela estava num canto, discordando da fé. Eu digo graças a Deus isso vem mudando, mas ainda existe, mas menos. Hoje já existe uma compreensão tanto da religião quanto da ciência,
o quanto a fé e a ciência são importantes no para que a humanidade se desenvolva melhor, para que a humanidade de fato se desenvolva naquilo que a gente chama de projeto de felicidade. Não é projeto de prosperidade, projeto de plenitude, como pregado por Paulo. Vida plena, pregado por Cristo, vida plena. Mas este conflito, ele veio durante séculos e séculos e séculos e séculos, e não sei se eu estou vendo errado, mas eu estou vendo que existe um certo avanço. Existe hoje uma aproximação entre a fé e a ciência. Isso é visto no meio já da psicologia como algo positivo. Ainda tem tabu. Tabu ainda existe, mas menor do que era antes, né? A gente não pode dizer que esta rivalidade, podemos dizer rivalidade, está na mesma proporção do que era lá atrás. Hoje, os laços estão se estreitando, não ainda como o ideal, mas já estão se estreitando. Por quê? A ciência, através dos seus estudos, conseguiu comprovar que a fé é muito eficaz na melhora nos tratamentos de depressão, ansiedade, até no tratamento de câncer, de doenças degenerativas. A fé auxilia e muito na melhora e no tratamento dessas causas. Por quê? Ao a gente crer num ser superior, no nosso caso Deus, a gente acredita que algo além de nossas forças vai nos auxiliar, sabe? E este pensamento nos ajuda no nosso tratamento, na nossa consciência, né? E caminha assim, tem que caminhar junto, é inevitável, sabe? A gente não consegue também somente viver de fé. A ciência é muito importante, os estudos é muito importante, entender as causas é muito importante, e isso permeia a ciência, sabe? E a gente acabou de passar por uma grande pandemia da Covid-19, né? E a ciência foi importantíssima para a gente poder sair disso, né? E o que permeia os estudos da ciência, né? A gente tem que entender, assim como o seu projeto é força, pensamento, coração, né? Que são 3 pilares essenciais para nossa vida. Na psicologia a gente fala que o ser humano é um ser biopsicossocial, né? Um ser biológico, corpo, né? Psico, mente, e social, relação entre as pessoas, né? Isso permeia também a vida humana, né? E como a gente chegou nisso? Através da ciência, através dos estudos. O que permeia o ser humano é um ser biológico, psíquico e social, a relação. E onde entra a fé? Onde entra a crença nisso? Permeia tudo aquilo que nós vivemos. A fé é acreditar naquilo que nós não vemos, não é? Por exemplo, eu vou entrar no ônibus. Como eu vou saber se o motorista do ônibus está bêbado ou não? Eu tenho fé que ele não está bêbado, que ele está dirigindo consciente. Isso fica fácil tanto para mim quanto para você. Eu sou fruto de um milagre e você também. Sim. Mas eu falo no meio. Quando você vai lá numa reunião, num grande evento entre os profissionais da psicologia, isso também já é discutido, isso já é falado? É falado, mas ainda não com a tamanha profundidade que o tema requer, né? Ainda tem aqueles que cada um puxa para um lado da corda, né? E o ser humano acaba ficando no meio dessa corda bamba, né? É sim comentado, como eu disse, os estudos mostram o quanto que a fé é eficaz, o quanto que a crença é eficaz para os tratamentos, porém ainda eles tentam discutir o que é mais importante, a ciência ou a fé, sabe? E eles ainda estão tentando achar esse termo, e aí os laços estão se estreitando, o quanto que os dois temas se casam e quanto isso se torna eficaz nos dias de hoje. Se torna eficaz, né? A ciência caminha junto com a fé, e a fé caminha junto com a ciência, né? Igual você falou, você é fruto de um milagre, eu também sou, né? As pessoas oraram para que eu pudesse sair de um estado de saúde que a ciência se deu como desenganada, né? Porém, a ciência nunca parou de trabalhar no meu caso. Os médicos nunca desistiram do meu caso. Ou seja, a fé se uniu com a ciência, né? Os médicos lutaram com a minha saúde e as pessoas com fé pediram e usaram das suas crenças para que um ser superior, no caso Deus, pudesse também olhar para mim com mais carinho e deixar eu viver por mais tempo.
né? Então, caminha assim junto, né? E hoje o tabu está sendo quebrado, né? Tem muito ainda a crescer nesse âmbito, tem muito ainda mais a se desenvolver, mas podemos dizer que aquela grande rivalidade vem se estreitando cada vez mais. E isso tende a se aproximar e tende a crescer cada vez mais e virar cada vez mais assuntos nos congressos de psicologia, de medicina, porque realmente é um tema muito pertinente e importante para os dias de hoje. Ô, Caio, eu sou da geração que não conhecia a internet, ou seja, a minha geração, até a minha geração, as pessoas viveram sem internet, as pessoas não tinham acesso. Eu sou um cinquentão apaixonado pela internet, até porque a internet me aproxima de algumas informações e de informações que antes seria impossível, seria muito caro. E eu acho isso magnífico e eu sou ali um apaixonado por isso. Porém, por outro lado, nós estamos vivendo numa geração, não só de jovens, mas de jovens adultos, algumas pessoas, que querem colher sem ter plantado, que não conseguem olhar lá para a Bíblia ou para o agricultor ali de poucos tempos atrás, ou até o de hoje, tinha um tempo de plantar, de escolher a terra, de cultivar, de preparar aquela terra, depois semear naquela terra, cultivar aquilo por muito tempo, para depois colher o fruto. Nós estamos numa geração que está numa velocidade muito rápida, querendo algo que não plantou. E a comparação é inevitável, ou seja, nós vamos para redes sociais, olhar no Instagram das pessoas, e no meu também, quando você for olhar lá, você vai ver as melhores fotos, os melhores momentos. Até porque se eu for tirar uma foto com a minha mulher, a hora que ela estiver brava comigo, não vai rolar e não vai tirar, ou não vai dar certo. É evidente que a gente posta os melhores momentos, e isso é bom, até porque pode servir de parâmetro. Eu sempre comparo alguém que é melhor do que eu para que eu possa seguir e fazer, executar. Eu estou falando aqui de exemplos legal. Mas também não existe uma falsa ilusão de que a família do outro é melhor, que a grama do outro é mais verde, e isso acaba criando uma frustração, gerando o que a gente chama hoje de ansiedade, estresse, depressão, em virtude de que talvez na família dele há momentos de conflito, ele acha que na minha não há, ele acha que na sua não existe. Como que a gente resolve isso? Como que a gente vai conseguir fazer as pessoas que comparam entender que, na verdade, na casa do outro também o bicho pega, na casa do outro também é luta, na casa do outro, mesmo que ele seja rico ou por mais pobre que seja, o dinheiro não altera as relações humanas, o dinheiro ele pode nos proporcionar momentos legais, pode nos proporcionar situações bacanas, mas nós conhecemos famílias simples e felizes. Como que a psicologia pode, inclusive, fazer um grande debate sobre isso, para que a gente cada dia mais leve isso para as redes sociais e diga para as pessoas, olha, a sua vida não é pior do que a do outro. Olha, é uma questão que hoje permeia não somente a juventude e a adolescência, mas várias gerações. Como você disse, você vem de uma geração que não tinha internet, né? Agora que as pessoas estão aprendendo, às vezes, até mexer, né? Quantas vezes eu tenho que ensinar meu pai a mexer em alguma rede social, mexer em algum aplicativo? Você tem paciência? Tenho. Eu sou uma pessoa bem paciente. Tanto é que nos aplicativos com meu pai sou eu que mexo, nem pergunto para ninguém, meu filho vai me ajudar, né? Porque eu sei que existe essa dificuldade. Eu vim numa geração de transição. Minha infância não teve internet, não teve celular, né? Na minha adolescência começou a ter a internet discada. Você tirava o cabo do telefone, colocava no computador, né? E ficava aquele barulho maravilhoso, né? Ou você podia usar só depois da meia-noite, porque daí não tinha custo nenhum, né? E também ninguém ia ligar para você, então você não ia perder nenhuma ligação. Então a gente vem se adaptando a um mundo virtual, né? Igual você falou, o mundo virtual traz benefícios, mas também traz malefícios para a nossa humanidade. Um dos benefícios é a conexão entre pessoas, né? Hoje você pode conversar com pessoas de qualquer lugar do mundo,
que você vai ter o contato com essa pessoa, você vai ter, né, o diálogo com essa pessoa. E isso é normal. Agora, existem também os problemas. Um dos problemas hoje das redes sociais, da internet, é o imediatismo, né? As pessoas querem tudo agora, querem postar agora, né? Hoje, se você vai num restaurante com a esposa, com a noiva, com a namorada, chega o prato, antes de você comer, você tem que tirar a foto. Você tem que registrar esse momento, né? E aí eu tô querendo lá comer, tô morrendo de fome, e aí a gente fala, não, peraí, deixa eu tirar a foto antes. Isso, né? E acaba acontecendo, né? Mas um grande problema diante de tudo isso, e isso vai se tornar cada vez mais difícil, é a falta de referência que hoje as pessoas têm, né? Existem referências hoje na internet que nos traz é, incentivo para ser pessoas melhores, de buscar coisas melhores, mas também aquelas pessoas que quer mostrar um mundo cor-de-rosa. Um mundo que realmente, como você disse, que a pessoa não mostra como plantou, só mostra a colheita, né? E isso é um grande problema. Hoje na psicologia existem grandes debates nas salas de aula, nos estudos, né? Durante a minha graduação existiram vários debates sobre essa humanidade, essa geração adoecida por conta das redes sociais. Por quê? Porque realmente, como você bem disse, e é fato, ninguém vai deixar registrado na sua rede social um momento triste que passou, né? Vai postar uma festa que teve, vai postar uma viagem que fez, vai postar um momento feliz com a família, né? Mas ninguém quer postar a dificuldade que enfrentou. Ninguém vai postar uma briga que teve com a esposa. Ninguém vai registrar aqui, ó, eu tô brigando com a minha esposa porque ela não fez a janta que eu queria. Não. Vai postar, olha só a janta que nós fizemos hoje. Olha o lugar que nós fomos jantar, sabe? E isso torna para nós o quê? Eu quero ser assim. Mas eu não quero lutar para ter uma vida dessa, né? Num dos livros que eu estava lendo ultimamente, e eu na verdade estava relendo o livro que fala sobre maturidade, né? Que eu ia passar uma formação para uma equipe e eu estava relendo o livro sobre maturidade. E nesse livro dizia que o último esforço de uma árvore é o fruto. É o último esforço de uma árvore. Mas ninguém vê a semente sendo colocada na terra. Ninguém vê o esforço da semente de germinar. Ninguém vê o esforço da semente de criar raízes profundas e fortes. Ninguém vê o esforço da semente de fazer com que o galho saia da terra, crie o tronco, crie os galhos, crie os ramos e, por último, o último esforço de gerar o fruto. Olha todo o ciclo que foi criado para que gerasse aquele fruto. Hoje as pessoas querem o fruto pronto. Hoje a pessoa só quer ir lá e comer. Às vezes nem ia tirar da árvore, ia pegar já a fruta picadinha e consumir. A pessoa não quer passar pelo que eu chamo de processo. Uma das frases que eu mais utilizo na equipe do restauração é respeitar os processos. A gente tem que saber viver os processos. Por quê? A gente não vai sempre colher. Tem um momento de plantar. Hoje, infelizmente, a nossa geração de jovens e adolescentes, eles não querem ter o trabalho de plantar. Eles não querem ter o trabalho de fazer com que aquele momento que você quer postar aconteça. Hoje você quer ir lá somente viver aquele momento. Hoje as pessoas é feita apenas de pequenos momentos e não querem cultivar vários momentos para que fique guardado sempre na nossa memória. Hoje, se você for fazer uma viagem, você está mais preocupado em registrar a viagem do que viver a viagem. E isso é fato. Se você vai na praia, por exemplo, você é mais preocupado em registrar a praia que você foi para mostrar para as pessoas que você estava lá do que você viver aquele momento, sabe? Isso eu trago para mim e às vezes até agir, os amigos que eu vou viajar sempre fica assim, mano, mas você não posta nada, você não registra nada. Por quê? Eu estou preocupado em viver aquele momento, sabe? E as pessoas vão lá, registra, eu tô aqui e tal, e eu quero viver aquilo. Eu quero estar ali com os meus amigos, conversar, partilhar, dar risada, falar besteira às vezes, né? Pra viver aquele momento, porque aquele momento tem que ficar gravado na minha memória. Pra que os meus filhos um dia escutem de mim aquilo que eu vivi, certo? Claro que uma foto ou outra eu vou registrar, né? Porém, nem tudo tem que ser postado. Nem tudo tem que ser registrado. As pessoas estão se esquecendo de viver. E aí entra o grande problema, que pode ocasionar depressão, ansiedade e estresse. Lembra que no início eu disse que o estresse, muitas das vezes, pela falta de bagagem que você traz ao longo da vida?
Se você está preocupado em registrar o momento e não viver, você não vai construir bagagens. E aí cresce o número de ansiedade, depressão, de estresse, porque as pessoas não estão preocupadas hoje em viver o momento e plantar neste momento. As pessoas estão preocupadas em apenas pegar um fruto pronto. E aquilo que você falou, é colher algo que você não plantou. Às vezes a pessoa vai lá, trabalha, luta, cultiva, na hora que vai colher o fruto, chega outra pessoa lá e pega o fruto, sabe? Diferente, por exemplo, dos nossos pais. Por exemplo, você trabalhou pra caramba pra uma vez fazer uma viagem com seus filhos, com sua família. Isso foi um fruto que você plantou, mas que você fez questão de partilhar o fruto com aqueles que você ama. Meu pai, quantas vezes batalhou, 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 para que eu e meus irmãos e minha mãe pudesse ter frutos legais e poder viver um momento bacana que a gente conseguisse aproveitar. A gente colheu um fruto que meu pai plantou. Porém, isso me traz o quê? Me traz motivação para que um dia eu pudesse plantar e colher também. Aí entra uma referência boa. Hoje, quais são as referências que nós temos na internet? Existem boas referências? Existem. Mas, infelizmente, existem aquelas referências que não são legais. Sabe? Existem muitos influenciadores hoje, né, que trazem benefícios para a humanidade. Existem influenciadores que atuam apenas numa área comercial para si. Eu vou citar 2 exemplos aqui e nada contra o trabalho dessas pessoas, né? E continue trabalhando, desenvolvendo seu conteúdo. Se tem pessoas que gostam, continue fazendo. Por exemplo, a Virgínia. Um dia eu estava em casa, a gente mostrou a Virgínia, que todo mundo conhece, uma influenciadora que dança aí no TikTok. Eu não. Ainda bem. Você não conhece? Não. Eu tenho certeza que um dia ou outro você já viu na internet. Já ouvi falar. Já ouviu falar. Eu tava em casa, a gente mostrou pra mim. Ela era 10 horas da manhã, ela acordou. Falou, gente, eu acordei agora, só que eu ainda tô com sono. Vou abrir uma enquete aqui. Eu devo levantar agora ou durmo um pouco mais? Teve mais de milhões na enquete dela para que dormisse um pouco mais. O que ela fez? Dormiu um pouco mais. Acordou 1 hora da tarde, pronto, gente. Agora eu vou fazer a minha rotina, vocês vão me acompanhar durante o dia. Sabe? É a vida dela, ok. Se ela tem condição de fazer isso, ok. Mas o que ela passa das pessoas que acompanham ela? Se você, na segunda-feira, você entra às 8. 6 horas da manhã. Devo dormir um pouco mais ou tenho que levantar agora? Você não tem nem questionamento. Ou levanta e vai trabalhar. Ou vai ou vai. Ou vai. Ou aguenta as consequências no próximo. Você vai infeliz ou você vai feliz, mas tem que ir. Tem que ir. Ou você enfrenta o pagamento lá, um desconto absurdo no seu salário. Consequência. É o fruto que você plantou, sabe? Porém, é a referência. Quem é o outro influenciador? A outra influenciadora que eu queria dizer, a Bianca Andrade, que é a Boca Rosa. Hoje, ela tem a maior empresa de maquiagem do Brasil. Tudo que ela usa, as pessoas querem usar. Por quê? É referência. Eu quero ser igual ela. E ela mostra ela indo para a empresa. Ela indo lá, olhando os produtos. Ela fazendo reuniões. Ou seja, ela mostrando o dia a dia dela para poder fazer com que a marca dela chegasse ao patamar que chegou. Ou seja, é uma outra influenciadora comercial que mostra para as pessoas, viu? Você também consegue. Você também é capaz. Porém, acorda cedo, não tenha medo, vai para cima. Sabe? Então, assim, existem influenciadores para todos os lados. Mas qual é a referência que nós queremos para nós? Na minha área eu acompanho o Dani Martins, que é da minha área de vendas, é curso para vendas e não tem bolinho, não é fácil, não tem nada disso, é técnica, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E o Jota também, que é o cara que conhecendo a história dele, você sabe que ele rala pra caramba, Sim. que ele se lascou pra caramba para chegar, portanto não tem também bolinho. Mas não é o comum que os adolescentes acabam seguindo. Exato. Não é comum que alguns pais também acabam seguindo. Ô Caio, mas aqui falando, agora nós vamos falar com o Caio jovem, não com o Caio psicólogo. A nossa geração cometeu muitos erros, vários erros. Eu gostaria que você elencasse um pouco, enquanto jovem,
Não enquanto profissional, é evidente que vai acabar saindo no meio profissional, porque não tem como, é, não tem como a gente sentar aqui e não bater um papo de vez em quando falar porque Cristo, porque e também não vai ter como falar porque há vendas, também não vai ter como não aparecer a parte psicológica. Mas eu gostaria, enquanto jovem, aonde a minha geração errou, se é que ela errou. Você diz como geração pai-mãe, ou você diz como uma geração como um todo? Uma geração como um todo, Tá. até porque nós somos alguns privilegiados aí, tanto eu quanto você, os meus filhos, no sentido de que a gente se reúne, bate um papo, conversa, tem um diálogo ali, tem um estresse, mas também tem um diálogo, e isso é muito raro. Meus filhos dizem isso, essa mesa aqui de bate-papo é muito rara. Então isso é raro hoje, isso é muito raro, os pais e filhos sentarem na mesma mesa para falar de assuntos comuns, de bate-papo comum. E por isso a minha pergunta, aonde foi que a nossa geração errou e que fez com que essa geração, por exemplo, tenha medo de plantar, tenha medo do levantar cedo, tenha medo do cartão de ponto, tenha medo da batalha dele, ou seja, a batalha dele. Eu digo sempre, durante a minha vida, eu busquei fazer o que eu queria. Mas em muitos momentos dela, eu fiz coisa que eu não queria, mas que eu precisava fazer. Por quê? Porque eu tinha que levar leite para casa, porque eu tinha que pagar as contas, porque eu tinha que. Portanto, assim, a gente não tem nenhuma frustração nisso, muito pelo contrário. Teve muito aprendizado. Eu acho que todo mundo tem que querer fazer aquilo que gosta, tem que buscar fazer aquilo que gosta. É, mas a você, jovem, agora, julgue a nós, cinquentões, por favor. Isso é um privilégio que poucos podem ter, hein? De julgar a geração dos pais, né? Isso aí você me deu uma abertura gigantesca que com certeza eu vou usar. Hoje eu tava pensando sobre isso, inclusive, né? Por que que essa geração, eu posso dizer que às vezes só quer o fruto pronto, qual eu disse aqui agora. Um dos maiores problemas da geração de vocês, e é algo bem simples, tá? É vocês não ter levado o filho de vocês num lago para pescar. Isso é simples. Sabe por quê? Hoje o filho quer ter o peixe pronto na mesa para comer. Ele não sabe que é ir lá no lago, preparar a vara, preparar a linha, preparar o anzol, preparar a isca e esperar o momento certo de fisgar um bom peixe. Ele quer o peixe frito ou assado prontinho na mesa para ele comer. Encontrar os enroscos no rio, perder o anzol, Perder o anzol. os pernilongos que pica. Exato, sabe? Um dos erros da geração de vocês é querer evitar que a geração futura sofresse o que vocês sofreram. Sabe? Vocês sofreram muitas coisas, né? Não sei se no seu caso se já chegou a passar fome, por exemplo. Quase. Quase passou fome, né? E às vezes você pega isso e fala: meus filhos nunca vão passar por isso, porque eu não vou permitir, né? E não permitiu, né? Todas as vezes que eu fui lá e fui muito lá e continuo indo lá, sempre mesa farta, muita comida e bagunça, Graças a né? Deus. E que vai continuar assim, né? Se Deus quiser, né? Mas assim, um dos grandes problemas nesse sentido hoje as pessoas não sabem o que é ir lá e ter o sacrifício de pescar o melhor peixe, sabe? Eles querem pronto. O sofrimento é inevitável e tem que acontecer, porque é através do nosso sofrimento que a gente vai aprender. Através dos nossos enroscos, gosto de anzol, que a gente vai aprender a desenroscar a nossa vida. É através das dificuldades que nós enfrentamos que a gente vai aprender a lidar com as dificuldades da vida. Hoje a gente encontra uma geração que não sabe trocar uma lâmpada, que não sabe instalar um chuveiro, sabe? Que não sabe fritar um ovo. Por quê? Porque sempre teve na mão. Porque meu filho não precisa trocar o chuveiro. Porque eu vou trocar, ou se eu, quando eu não puder trocar, eu vou contratar alguém que vai trocar por ele. Mas será que o seu filho vai ter a mesma condição que você teve? De poder ter a condição de contratar sempre alguém? Você estará sempre ao lado dessa pessoa
para poder dar o suporte necessário. Então, um dos grandes problemas que vocês proporcionaram para nós foi não ter nos ensinado a pescar, sabe? Não ter nos ensinado a plantar. É querer evitar que nós passássemos por sofrimentos, sabe? É não deixar, às vezes, levar um tombo e falar, agora você vai aprender a levantar também, sabe? Virou uma geração mal acostumada. Hoje que o pessoal chama de geração mimizenta, sabe? Ah, eu não posso passar por isso, eu não posso sofrer porque ninguém gosta de mim, porque eu não sou compreendido. Por quê? Porque meus pais me deram este suporte e não deu, né? Não trouxe para nós ocasiões que fizessem a gente aprender. Um dia eu estava no encontro de jovens, né? E era um encontro lotado. E aí, nesse encontro, existia a equipe de trabalho, e a equipe de trabalho também era jovem. E precisava lavar o banheiro. Ó, agora precisa lavar os banheiros, porque daqui a pouco o pessoal vai vir tomar banho, os banheiros tem que estar limpo. A jovem olhou pro banheiro e falou, mas eu nunca lavei um banheiro na vida. Eu não sei como lava um banheiro. Eu falei, peraí. Isso eu sei fazer, porque minha mãe e meu pai iam trabalhar cedo. E aí tinha a lista na parede de casa, ó, esse dia você lava a louça, esse dia você lava o banheiro, esse dia você varre a casa, e se não chegar, meu amigo, vamos conversar seriamente com a cinta na mão, né? Então a gente vai aprendendo, porque, se eu não fizer, meu pai vai chegar do trabalho, minha mãe vai chegar do trabalho, e tem que estar pronto. Então a gente tinha que aprender a fazer na raça. Então eu falei, peraí, eu vou te ensinar então a lavar o banheiro. Prazer, esse aqui é um balde, prazer, esse aqui é a vassoura, prazer, esse aqui é um rodo, sabão, vai. Vai. Faz como você acha que deve ser feito. Tá. Cara, era um banheiro não tão grande. A pessoa ficou 2 horas. Porém, ela fez como ela achou que deveria fazer. Ela entrou no banheiro, era um brinco. Ela ilustrou piso por piso. Porque ela falou, então, já que é pra eu fazer do meu jeito, eu queria algo que eu tive na minha casa. Minha casa sempre teve um banheiro impecável, então eu também quero isso. Ou seja, ela pegou uma referência, só que ela nunca fez aquilo. Demorou 2 horas. No outro encontro, demorou 1 hora e meia. No outro, 1 hora. No outro, ela coordenava o pessoal da limpeza. Por quê? Ela passou por um processo que hoje, infelizmente, as gerações não foram forjadas a aprender isso, sabe? Aprender a assar uma carne, fazer um churrasco, por exemplo, isso aí, gente, sabe? Pessoas não aprenderam. A geração de hoje, muitas vezes, pessoas não sabem fazer isso. Por quê? Porque não foi ensinado. Eu só vou dar uma dica para você. Surpreendentemente, o meu filho hoje ele é um cozinheiro de mão cheia, viu? Não perca a oportunidade. E eu sou testemunha disso. Caio, nós falamos agora, até agora, nós falamos muito de força e de pensamento. Nós fizemos uma reflexão muito forte aqui. Mas o terceiro elemento que a gente traz no fechamento é sempre o que eu considero o terceiro pilar, não menos importante, talvez um pouco mais importante do que os demais, que é coração. Que era assim que os índios faziam. Os índios viviam em tribos, e eles tinham que ter isso para sobrevivência. As ações dos índios, o índio não ia caçar 50 peixes, 3 peixes resolvia para eles. O índio não caçava 30 animais, se 3 animais resolvia para eles. O índio preservava porque sabia que precisava utilizar. O índio usava coração olhando para Deus através da mata, da terra, do sol e da lua. O índio olhava com essa simplicidade. Mas nós já fomos criados, eu e você, nós conhecemos, ainda bem, Cristo. E Cristo é a melhor novidade que o mundo poderia conhecer na minha avaliação, que é aí que nós entramos na questão do coração. Que seja cientista, que seja pastor, que seja padre, que seja influenciador, seja quem for. Na minha profissão eu digo, se não for com amor, eu não faço. Se não for com amor, eu não faço. Vai doer? Porque o amor dói. Porque o amor, ele exige, o amor, ele exige quebrar esse sentimento que a gente chama de vaidade, que é de orgulho, romper com orgulho. Então Cristo veio trazer a questão do perdão, do amor,
que mudou a forma de ver da humanidade até então. Então, assim, eu sou um cara que gosto de ganhar dinheiro, mas o dinheiro tem que estar abaixo de mim. Eu tenho que estar pisando em cima dele. Ele nunca vai estar acima de mim, porque é isso. Se não for com amor, eu não faço. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa vida da comunidade, da juventude viver em comunidade, porque eu fui coordenador de grupo de jovens e você também é atualmente coordenador de grupo de jovens. Eu presenciei muita transformação, muito milagre na vida de muitos jovens. Eu presenciei isso. E você, com certeza, já também, já que você já está passando da juventude, está na hora de você já pensar em entregar o bastão, com certeza vivenciou muito isso. Coração, qual que é a importância da fé na nossa vida, na vida das pessoas, e é se viver em comunidade? Não está faltando um pouco isso no mundo? Ajudar, doar, se reunir, se autoajudar, ajudar o outro. Falta muito e hoje, agora falando de mim, Caio, a fé é que move a minha vida, né? Porque, assim como foi falado, eu sou fruto de um milagre, né? Um milagre que fez eu ser quem eu sou hoje, né? O Restauração, que é o grupo que eu fundei, que hoje estou à frente, surgiu através de um milagre na minha vida, de uma enfermidade curada, né? E qual que é o objetivo nos dias atuais de exercitar cada vez mais a nossa fé? É parar de olhar para nós e olhar para o outro. É aquilo que nós mais precisamos hoje. É olhar para o outro. Hoje falta isso. O olhar para aquele que mais precisa. O olhar para aquele que está caído, sabe? E por que ele está caído? Não compete a nós. O que fez a pessoa estar no chão não compete a nós. A nossa missão como cristãos, como ser humano, é ajudar essa pessoa a se levantar. Acima de tudo. Dependente de como a pessoa caiu, do porquê a pessoa caiu, a gente não pode deixar as pessoas ainda no chão. A fé, hoje, para a humanidade, é parar de olhar para si mesmo e olhar para o próximo. E saber que todo mundo pode errar, todo mundo vai errar, e o erro não define o nosso caráter e a nossa pessoa. Mas aquilo que nós fazemos com os nossos erros é que pode transformar a humanidade. Aquilo que nós fazemos quando nós erramos é que pode nos transformar. Eu já errei muito na vida. Tenho certeza que você já errou muito na vida. Mas o que nós fizemos com isso? Quem nós se tornamos através dos nossos erros? Eu fui julgado pelos meus erros? Já fui muito julgado pelos meus erros. Sou julgado até hoje. Mas eu vou dar importância para aqueles que me julgam ou por aqueles que estenderam a mão para me levantar quando eu caí? E é isso que nós devemos fazer hoje, e isso nós trabalhamos não somente com a juventude, mas com as pessoas que estão dentro do Restauração, trabalhando, entregando uma porcentagem da sua vida, né? Olhar para aqueles que estão caídos, olhar para aqueles que não são olhados, olhar para aqueles que ninguém quer, sabe? Quando eu comecei o Restauração, eu disse para aquelas poucas pessoas que estavam comigo, eram 6 pessoas, eu quero os piores comigo, não quero os melhores, quero os piores. Que essas pessoas fazem muito pro lado negativo, eu tenho certeza que elas vão fazer muito pro lado positivo. Sabe? E hoje nós somos em quase 100 piores. Por quê? Porque a gente parou de olhar para nós e começou a olhar pro próximo. Não importa aquilo que você faz, não importa aquilo que você é. Vem pra cá. Vem pra cá porque aqui você vai conseguir nos ajudar a resgatar mais pessoas. Então, esse tipo de fé que deve mover a nossa humanidade. Uma fé que pare de olhar para nós e comece a olhar para o outro. Pare de olhar em seu quadrado e comece a olhar para aqueles que estão precisando ser olhados. E isso é no campo religioso, isso é no campo familiar, isso é no campo político, isso é no campo... em qualquer esfera hoje na nossa sociedade. Hoje o eco, olhar para si, está além de qualquer coisa. Falta o olhar para o próximo, é aqueles que precisam ser olhados. Quantas pessoas que hoje estão caídas esperando alguém estender a mão, sabe? E as pessoas que estão lá como referência estão olhando para si mesmo.
No curso eu falo muito disso porque a minha profissão era muito competitiva. Ela é competitiva. Mas ela não. Eu estou competindo comigo. Eu só vou competir comigo. Dentro da minha relação de trabalho, eu preciso amar as pessoas que trabalham comigo, colaborar, contribuir. Isso eu estou falando no relacionamento de trabalho, não estou nem abrindo demais. O quão é importante essa questão do coração dentro das nossas relações, o quanto é importante a fé, o Cristo, o Cristo, não o Cristo tão falado, tão dito, mas o Cristo de fato, no nosso dia a dia, quanto exemplar. Eu sou uma pessoa que tem minha história, que tem as pessoas que gostam de mim, e você deve ter algumas que gostam muito de você e outras que gostam muito mais. E agora eu gostaria que o Cleitão colocasse na tela alguns depoimentos ali Mentira. para a gente acompanhar junto. É difícil tu conhecer uma pessoa desde quando você nasceu e criar uma amizade que dure todo esse tempo, toda essa trajetória de infância, adolescência, escola, trabalhando junto, depois de 30 anos ainda ter essa amizade firme aí, com toda admiração, sem nenhuma briga. É um cara incrível. Então só agradeço por ter uma amizade como essa aí, esse cara fera que você é. Olá, a paz de Jesus, o amor de Maria no seu coração. Eu estou aqui para dar um grande testemunho do Caio Henry. Caio é uma pessoa iluminada, uma pessoa abençoada, que tem um dom maravilhoso, que leva esperança, que leva conforto para muitas pessoas. O Caio, com a sua sabedoria, quando eu cheguei na cidade de Limeira, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, era uma das pessoas que nós conversávamos bastante sobre a missão que Deus nos concede aqui na terra. E eu sempre falei para ele: Caio, você não está à toa aqui. Deus providenciou você aqui na terra para que leve esperança e paz para muitos corações. Por isso, Caio, que o Senhor nosso Deus possa cada dia mais o abençoar com a sua graça e o seu louvor. Deus abençoe. Conte com minhas orações e também com as bênçãos de Deus sobre ti e sobre o seu coração. Olá, Caio, tudo bem? Passando aqui só pra te falar, mano, o quanto você é importante na minha vida, né? Você sabe disso desde 2017, que foi quando a gente se conheceu, né? Foi um ano bem difícil pra mim e você estava ali em todos os momentos, né? Me dando ajuda, me dando força, né? Pra continuar em meio aos desafios que eu estava passando naquele ano, né? E dizer o quanto você é importante também na vida da minha família. O quanto essas crianças aqui gostam e amam você. E quando ali nasceu, eu não tive dúvida em te chamar para ser padrinho, né? Dela, e automaticamente veio uma de brinde com você aqui, né? E então a gente está passando aqui só para agradecer, né? Pela sua vida, pelo seu sim, né? E a excelência que você coloca em tudo que você faz, tá? Mandando um tchau. Liz, manda um beijo agora pro Pudindo. Manda um beijo, Pudindo. Manda um beijo. Faz um coração, Pudindo. Faz um coração, Pudindo. E Caio, eu amo você. Aí. Um beijo. Sou Newton, pai do Caio. Um menino que sempre me deu muito orgulho. Veio de grandes desafios desde a sua infância. Desde muito pequeno que ele enfrenta grandes desafios. Primeiro começou com um problema de saúde que ele superou. E a partir daí começou a batalha. Um menino que nunca me deu trabalho, né? Sempre me deu orgulho de ser pai dele. Em todas as questões. Na escola, na convivência com a sociedade, na comunidade. E assim foi a sua infância. Veio a juventude. Um rapaz que não tem vício, né? Nunca teve problema com pessoas ou com justiça, nem com nada, sem vício nenhum. Sempre dedicou
ao estudo, né, ao trabalho. Hoje, um psicólogo formado, com nome aí no mercado, mas tudo começou do simples, né? Do muito pouco que a gente sempre teve. Eu acho que todo pai sentiria orgulhoso de ter um filho como o Caio. Falar de vocês, a gente sabe que é uma coisa muito bom saber tudo que você já passou desde que você nasceu. Sempre foi uma pessoa muito abençoada, passou por todos os processos desde criança. Você é um milagre na nossa vida. Quando tudo achava que ia ser difícil, Deus colocou um milagre, deu você. Nossa Senhora te abençoou, te conduziu por todos os processos que você passou da sua infância. Quando você nasceu, passou por várias cirurgias, está aqui hoje junto com a gente. Não é fácil falar sobre isso, só você sabe que já passamos juntos, estaremos juntos. Então tenho que agradecer a Deus pelo filho que você é. Oi, amor. Passando para falar um pouquinho do que é viver com você. Eu aprendo todos os dias com você e eu te admiro muito. Desde sempre eu te admiro muito, mesmo quando éramos só amigos. Eu sempre te admirei demais pelo cuidado que você tem com as pessoas, com a sua família e comigo também. Todo o cuidado que você teve quando éramos amigos e continua tendo, agora que nós somos namorados, noivos. Você é incrível, você é um homem maravilhoso. Eu vejo todos os dias de perto a mudança que você faz na vida das pessoas. Então eu admiro muito isso, eu admiro a sua garra, a sua vontade em sempre querer mudar as coisas para melhor, em sempre querer fazer a diferença e não ser somente mais um. Eu te amo muito, vida, e eu estarei sempre aqui com você. Eu te agradeço do fundo do meu coração, meu amor, te amo. Caio, por favor, momento coração, gostaria que você falasse um pouco sobre essas pessoas que acabou de se expressar aqui. Tá. Você me quebra as pernas desse jeito, né? Esse é o objetivo. Né? Esse coração meu não é tanto assim, não. Eu sou jovem ainda. Mas desde do primeiro, que é o Rafael, que é um irmão que eu ganhei de presente, né? Que vocês me deram de presente, um grande irmão. Que não é de sangue, mas parece. É uma pessoa que sempre esteve comigo nas minhas doenças, no meu trabalho, nos meus desafios da vida. E eu sei que o Rafael, por exemplo, é turrão, é bocudo, mas eu nunca me importei com isso, porque eu conheço o coração dele, né? Então toda vez que a gente conversava, ele xingava, e as pessoas, eu, calma, aqui. Então eu acho que a gente sempre deu muito certo por conta disso, né? Porque ele sempre era a explosão e eu era sempre a calmaria, tipo, fica em paz, não, relaxa, nego, tá tudo certo. Então isso, ter um depoimento só dele. Só um parênteses aí, eu com seu pai é o contrário. Né? As caminhadas era isso, eu apaziguava ele. Né? Então, assim, ver ele falando esse depoimento pra mim é motivo de orgulho e de emoção. E aí vocês trazem uma família que eu amo muito, que é o Kaique, a Letícia, essas meninas que eu dou minha vida se for preciso, né? Minha afilhada, a Liz e a Malu, que eu acabei também pegando como afilhada pra mim. Se for preciso, eu entrego a vida por elas, porque quando o Kaique e a Letícia se uniram e a Letícia ficou grávida, muitas pessoas, infelizmente, a sociedade doente, igual nós falou hoje durante todo o podcast, julgou, né, eles, porque eles não eram casados ainda. E eu olhei pra eles e falei, não, a criança nunca é um problema pros pais. Não pode ser. Se ela está vindo pra nós temos uma missão de cuidar. E desde quando a Malu nasceu primeiro, eu
falei para eles que eu estava sempre ali para ajudar no que fosse preciso para cuidar dela, né? E cuidar não só com bens materiais, né? Mas cuidar com carinho, com amor de tio, de padrinho. E isso eu me comprometi por amor, né? E não por vaidade. E aí veio a Liz, que é a alegria dos meus dias, né? Eu vejo ela praticamente toda semana e toda semana eu falo pra Gia, tô com saudade da nossa filhada, né? E toda vez que eu vejo ela vejo ela vindo correndo pra me abraçar, mandando beijo pra mim, assim, eu me derreto. E continuo me derretendo porque é uma menina que ganhou meu coração quando nasceu, né? E aí você traz traz meu alicerce, minha base, que é meus pais. Desculpa. Você traz a base, que é meus pais. Se eu sou o que sou hoje, eu devo a eles, né? Se eu superei todos os obstáculos de saúde que eu tive, foi porque eles estavam do meu lado, falando: não desiste. Não desiste de nós. Não desiste da nossa família. A gente ainda precisa de você. Há 10 anos atrás, eu passei por um grande problema de saúde de novo. E chegou um dia que eu cansei. E eu queria entregar os pontos. Eu não aguentava mais sofrer. Eu lembro. E nesse dia, meus pais entraram no quarto e falaram: não desiste da nossa família, não. Porque a gente precisa muito de você. As pessoas precisam muito de você. Se você desistir, eu também vou desistir. E foi ali que eu falei: não. Meus pais não podem desistir. E eu não vou desistir porque a minha família precisa de mim. E o que eu sou hoje, eu agradeço muito aos meus pais. No meio da minha faculdade, eu perdi meu emprego, né? Eu trabalhava no Correio. O Correio pagava 50% da minha faculdade com 90% do meu salário. Ou seja, eu só tinha 10% do meu salário para passar um mês. Os outros 50% meu pai pagava. E às vezes tinha mês que tava sem condição. Mas na minha faculdade, ele pagava, né? E eu via tudo aquilo e eu falava para mim mesmo: tipo, essa minha faculdade, essa minha formação, esse meu diploma vai ser para eles. Porque eu sei que eles estão se sacrificando por mim e pelos meus irmãos. E aí eu perdi um emprego, né? Eu pedi pra sair do Correio, fui pra um outro emprego pra ganhar mais, e eu acabei perdendo esse emprego. Fui segurando as pontas até onde dava, até que acabou toda a minha renda. E eu pensei em trancar a faculdade. Falei: não tem como eu pagar, não tem o que fazer. Foi quando meu pai me enquadrou, do jeitão dele, né? Ele falou: viu, a sua faculdade, a partir de hoje, é obrigação minha. Eu falei: não, pai, você não precisa disso, não. Eu vou achar outro emprego, eu vou trancar. Ele falou: não. É você que não precisa passar por isso. Porque, graças a Deus, hoje eu tenho condições de pagar a sua faculdade. Que eu fique sem comer. Mas você vai se formar. E quando ele falou isso pra mim, tipo, que eu fique sem comer, que eu passe fome de novo, mas você não vai perder sua faculdade, foi ali que eu agarrei o meu curso, a psicologia, que era o meu sonho, e fui com toda a minha força, sabe? E quando eu me formei, eu peguei meu diploma, a primeira pessoa que eu fiz questão de
mostrar foi pro meu pai. Falei, pai, ó, conseguimos, tá aqui, ó, é nosso, não é meu. Sabe, e ver a alegria da minha família com isso é pra mim motivo de orgulho, né? E graças a Deus não precisam passar fome pra me informar, né? Graças a Deus meu pai teve condições de pagar a faculdade e sustentar a nossa família. E mesmo quando eu consegui um emprego que eu ganhava muito bem, né, graças a Deus, quando eu consegui um emprego que me dá uma boa remuneração, meu pai não deixou nem eu pagar mais. Falou, não, me comprometi, eu vou pagar até o final. Falei, pai, mas agora eu tenho, não, sabe? Então, eu devo muito a eles, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. E pra finalizar, né, é a Gi que ganhou meu coração aos poucos e hoje toma conta da minha vida, e não por ser mandona, mas pelo jeito dela de me amar do jeito que ela me ama, sabe? A gente é muito parceiro em tudo, né? A gente soube sofrer junto, né? Quando eu fiquei doente no correio, quando eu fiquei desempregado, quando ela perdeu a mãe dela, né? A gente aprendeu a sofrer junto, a gente aprendeu a se alegrar junto. E foi nesses momentos que eu percebi que ela era a mulher da minha vida, né? Mais uma mulher da minha vida, né? Ela é minha mãe. E nisso eu não tenho o que falar dela, porque ela é sim a mulher da minha vida. Se Deus quiser, em breve a gente vai estar se casando. Somos noivos já, né? Eu tenho certeza que a gente vai colher muitos frutos juntos aí, né? Então eu quero dizer para essas pessoas que falaram aí, que tenho certeza que outras pessoas quiseram, mas não tiveram, né, a oportunidade, que eu amo todos vocês e eu sou capaz de dar a minha vida por todos vocês, né? Tanto pro Rafa, pra família do Rafa, toda a família do Rafa, não somente a esposa e o filho, mas toda a família do Rafa, as meninas, a família, a Gi, Grupo Restauração, meus amigos. Seu irmão também gravou, mas não saiu. Não, meu irmão é aquele irmão que todo mundo queria ter, sabe? Que independente da situação, tá do seu lado. Bem rápido pra retratar o meu irmão. Quando eu tava doente, ele foi passar a noite comigo e eu tava sem força pra nada. Não conseguia levantar da cama. A enfermeira falou, ele precisa tomar um banho. E meu irmão foi dar banho em mim. No começo foi constrangedor, né? Pô, meu irmão dando banho em mim, né? Mas ali comecei a ver o quanto Deus foi perfeito comigo, com a família que me deu. Porque meu irmão não teve nenhum preconceito, nada. Ele tipo, não, se você precisa, eu tô aqui pra fazer isso. E o jeitão dele, né? E eu cheio de ponto na barriga, sentadinho assim, ele falou, ó, como você é de Deus, eu vou te falar algo da Bíblia. Aí eu olhei pra ele e falei, mano, você sabe que eu não posso rir, porque eu tô cheio de ponto. Relaxa. Ele pegou a esponja e começou a esfregar meu pé. Ele falou, você não é Jesus, mas eu lavo seus pés. Aí eu segurei a barriga assim e comecei a rir alto assim. Eu falei, socorro, a enfermeira entrou, o que aconteceu? Tira esse cara daqui, senão vai estourar todos os meus pontos. A enfermeira, eu pensei que você tava passando mal, você tá dando risada. Sabe, então ele ajudou muito e sempre me ajuda, e nós é parceiro em todos os momentos. E é engraçado que a gente é aquele irmão que se senta pra conversar, a gente fica 3, 4 horas conversando e esquece do mundo, sabe? A gente senta pra conversar, a gente até esquece, tipo, vai dormir, fala, nem vou mandar mensagem porque eu sei que você nem vai me responder. A gente gosta de viver um momento de conversa e tal, e ele é um parceirão que eu tenho aí, e graças a Deus eu tenho um irmão como ele. Você quebrou. Bom, eu, viu? Antes das considerações finais, eu gostaria de dizer que esse podcast tem esta finalidade: Força, Pensamento, Coração. Tem o propósito de entrevistar profissionais liberais, empresários que são julgados, que são avaliados de forma equivocada, mas que cada um deles tem as suas histórias de grandes conquistas, mas também de muitas batalhas, ou seja, eu fico muito feliz. Eu gostaria de pedir para que Vossa Senhoria fizesse as considerações finais, os seus agradecimentos e deixasse o seu contato também para que as pessoas que precisam
que eu tenho certeza já estou diante de um dos melhores psicólogos do Brasil, porque tem um elemento que eu considero o mais importante, que é coração. Obrigado pelas palavras. Só antes da consideração, eu esqueci de falar do Padre Paulo, um amigo que eu ganhei quando ele veio para Limeira. Né, ele veio com muitos problemas, não queria vir para cá, e a gente acolheu ele. E a gente virou muito amigo mesmo, de conversar, de partilhar muito, né? E ele fez muito bem aí para minha trajetória cristã. E eu tenho certeza que também pude contribuir para ele, então eu também amo demais o Padre Paulo. E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu queria, como consideração final, dizer para as pessoas que a psicologia veio para ajudar aqueles que precisam, né? A gente não veio para dar conselho, a gente não veio para tratar louco, a gente não veio para tratar aqueles que têm frescura. A gente veio para cuidar de gente como a gente. Psicólogos também são seres humanos, né? Então, eu escolhi essa profissão porque vai além de uma singela profissão. É vocação. Cuidar das pessoas é uma vocação, e eu escolhi isso como vocação para minha vida, de entregar a minha vida por aqueles que mais precisam, né? Eu sempre tive isso comigo, né? E toda a minha trajetória eu entreguei a minha juventude para cuidar da juventude, né? E não me arrependo um minuto da escolha que eu fiz, e não me arrependo de entregar a minha vida por outras vidas, porque realmente é a vocação. E se eu sobrevivi, se eu sou fruto de um milagre, é porque eu tenho uma missão, que é cuidar de outras pessoas. E a psicologia me entrega isso, né? E eu faço isso com muito gosto, porque eu sei que ali eu consigo cuidar daqueles que mais precisam ou que estão precisando naquele momento, né? E eu deixo para as pessoas: não deixe de se cuidar, não deixe de buscar ajuda quando preciso. Não deixe de fazer aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você ama fazer, porque isso vai te fazer muito bem, né? Não queira buscar um psicólogo ou uma ajuda quando você está mais precisando. Se previna, busque a prevenção, busque a sua saúde mental, busque a qualidade de vida, porque isso é importante, tá? Para os dias de hoje. E se você precisar, saiba que você nunca estará sozinho. Terá sempre alguém que vai estar com você. Quando você achar que está sozinho, me procura, que eu vou estar com você. Meu contato o telefone é 19 99354 6339. É só me chamar no WhatsApp lá, a gente marca uma sessão, marca uma conversa. Meu Instagram é @CaioHenry_. O Caio começa com K e tem um Y no meio, Henry com H e Y e underline, tá? Também pode me chamar no Instagram lá, que a gente pode conversar, marcar aí uma sessão. E o Facebook é Caio Henry, né? Caio com K e Y e Henry com H e Y no final, né? São os meus contatos. Precisando de mim, pode ter certeza que eu estarei sempre à disposição naquilo que for da minha competência e aquilo que tiver ao meu alcance para poder ajudar. Estou sempre disposto aí. E, cara, obrigado, sabe? Eu sei que você não teve seu depoimento ali, mas eu sei o carinho que você tem por mim, o quanto que você me trata como um filho, que me ajudou, né? Ajudou meus pais a me criar, porque a minha infância também foi dentro da sua casa, com os seus filhos, com a sua família, né? Se eu não estava na minha casa, estava na sua, né? E você, a Célia, sua esposa, me ajudaram na minha criação, tenho também como pais para mim. A Jaque e o Rafael têm como irmãos para mim. Então eu queria agradecer também a você por tudo que você já me ensinou, por tudo que você já fez por mim. Para mim é um motivo de honra e de orgulho estar sempre com você. Obrigado. Terminando aqui, dizer que o propósito do Força, Pensamento, Coração é justamente esse, a gente compartilhar com o maior número de pessoas possível aquilo que vai ajudar a libertar, a enfrentar desafios, seja na área profissional, seja na área pessoal, porque nós não somos nós somos um todo, e esse todo precisa estar presente. Eu quero encerrar aqui dizendo: meu filho adotado, muito obrigado, e uma boa noite no Força, Pensamento e Coração.